Pessoal, acho que eu vou começando enquanto eles... Compliquei para eles, fui pedir um pedestal e compliquei a vida de todo mundo. Oi de novo, bom estar aqui com vocês. Agora a gente vai para a nossa aula, diferente de uma pregação, agora é um momento de aula. E quando fui convidado, o meu tema foi Reforma Alemã, Lutero. Um dos, claro, dos temas mais interessantes ligados à Reforma 500. Eu andei ouvindo as aulas que vocês tiveram anteriormente, eu vi a aula do pastor Mateus Inácio, que ele falou bastante sobre pré-reformadores. Eu estava ouvindo a aula e falei, bandido, está roubando minha aula. Ficou falando um tempão de Lutero e outras coisas, mas é bom que já me adiantou um pouco. Ele falou sobre Wycliffe, sobre John Huss, ele falou um pouco sobre Lutero e aquela confusão de indulgências, ele mencionou Romanos 1,16, esse texto que eu preguei aqui para vocês. Ele falou sobre Tetzel, um homem que vendia indulgências, um pouquinho das 95 teses. Também vi a palestra do reverendo Alderi, o talk show que vocês fizeram, um bate-papo muito interessante, muita coisa bastante útil. Ele enfatizou a importância dos 5 solas, né? Os 5 solas, eles são princípios. Oi. Os 5 solas, eles são princípios muito úteis que a igreja, desde o princípio, tem utilizado, só que eles ficaram um pouco escondidos à época medieval e voltaram à tona com a reforma, e são coisas que a gente vai precisar deles até o Senhor Jesus voltar. Eles nunca sairão de moda. A ideia de que nós precisamos é da Escritura, que nós somos salvos pela graça, que nós somos salvos mediante o instrumento, é a fé, e essa fé é somente em Jesus, não em nada mais, só em Jesus, e que tudo isso acontece para a glória de quem? De Deus. Esses são os 5 solas e a gente já vai pular esse assunto hoje. Vamos falar de Lutero, vamos falar da Alemanha, mas vamos orar primeiro. Senhor, agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos. Pedimos que o Senhor nos ajude através da vida de algumas pessoas do teu povo, de tantos anos atrás, o Senhor nos trate os corações nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Lutero é dessas figuras maiores do que a vida. Daria para a gente passar um semestre de escola dominical, quem sabe um ano todo, falando sobre o tema de hoje. Falando sobre sua teologia, sua biografia, seu legado, tantas coisas interessantes que ele fez, tantas coisas interessantes que ele falou. A reforma na Alemanha em si é muito interessante e vai muito além de Lutero. Tem um aspecto da reforma radical, homens como Karlstadt e outros, o que eles fizeram, e como Lutero começa a perder controle da situação. Muita coisa interessante para estudar. Então, eu tive que selecionar um pouquinho o que eu vou trazer para vocês. Meu objetivo hoje não é recordar os principais episódios da vida de Lutero. Eu imagino que a maioria de vocês já conheça bem, pelo menos, os traços gerais. E facilmente, em qualquer pesquisa na internet, em sites bons, você encontra detalhes da vida dele. A vida dele é fascinante. Eu vou trazer alguns dados, mas não vou focar nisso. Não posso deixar de listar algumas coisas, pelo menos. Mas meu objetivo aqui é outro nessa manhã. Trouxe para vocês alguns aspectos do pensamento de Lutero que eu penso que não sejam muito conhecidos por parte do povo evangélico. E alguns desses aspectos vão nos desafiar. A gente está muito acostumado a usar Lutero contra os romanos. Hoje eu vou usar Lutero contra a gente mesmo, tá bom? Alguém já falou que não tem como fazer... Sabe aqueles passeios de buggy que é com ou sem emoção? Passeio com Lutero é sempre com emoção. Não tem jeito, é sempre desafiador, é mesmo um pouco chocante para as nossas sensibilidades modernas. Nós podemos utilizar Lutero contra Roma, mas a gente tem que sempre estar pensando, a igreja reformada está sempre voltando aos mesmos velhos princípios, a nossa reforma sempre continua. Esse livrinho aqui, deixa eu recomendar para vocês, se chama Cuidado com o Alemão, livrinho da editora Vida Nova, 3 dentadas que Martinho Lutero dá à nossa época. É um livro delicioso, escrito pelo pastor batista Tiago Cavaco, pastor português, e ele diz o seguinte: escrever sobre Lutero de uma maneira civilizada, cordata e consensual é, em último grau, passar por ele sem permitir que nada dele passe por nós. Não é esse o registro que nos interessa, pois o que mais nos interessa ao escrever sobre Lutero é ele próprio. Não queremos tirar lições de Lutero se ele mesmo não puder nos dar umas tantas. É isso que a gente vai fazer. Estão dispostos a se chocar um pouquinho com Lutero? Sair da zona de conforto ou querem a versão confortável? A versão confortável leva 1 minuto só, então vamos na outra, né? Beleza, alguns dados, algumas datas para você lembrar. 1483, nascimento. Nascimento de Lutero. Precisamente 500 anos antes do nascimento do meu irmão Tércio, o que não é relevante aqui. 1505,
1505, ele tá andando pela Alemanha e vem uma terrível tempestade. Ele fica com tanto medo de morrer que ele faz uma oração para Santa Ana, pedindo para Santa Ana salvá-lo e prometendo que, se ela salvá-lo, ele vai se tornar um monge. Santa Ana está morta e, portanto, incapaz de ouvir qualquer oração que Lutero diz, mas Deus o salva. E Lutero cumpre essa promessa e se torna, assim, um monge agostiniano. Isso é importante. Por meio de se tornar um monge agostiniano, ele começa a ter acesso à teologia de sola gratia do próprio Agostinho. E, aos poucos, isso vai minando o seu entendimento. Ele vai ter alguma coisa errada aqui. Em 1510, ele faz o que todo mundo tinha que fazer. Ele faz uma visita a Roma, uma peregrinação, e ele fica impressionado com as pedras, com as esculturas, com a Capela Sistina na época sendo feita, mas, ao mesmo tempo que fica impressionado com a beleza da cidade, ele fica extremamente chocado com a imoralidade da cidade. Ele, aqui deveria ser a cidade mais santa do mundo? Por que todo mundo apronta uma coisa atrás da outra? Isso botou uma pulgona, não era pulguinha, não, uma pulgona atrás da orelha dele. Em 1516, alguns sugerem que é a época da conversão dele, a gente não sabe ao certo, mas junta tudo isso, um incômodo com as relíquias, um incômodo tremendo com as indulgências, um crescente entendimento do Evangelho, um crescente entendimento do erro das indulgências, aqueles papelinhos que, se você comprasse, você liberava os seus familiares queridos de um tempinho lá no purgatório e assim por diante. E ele começa cada vez mais a ver a palavra de Deus e o Evangelho, a salvação, sendo vendidos pela igreja. Isso incomoda. Em 1517, 500 anos atrás, o que acontece? A famosa ocasião em que, no dia 31 de outubro, ele prega na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Essa era uma prática comum, tá? Você colocar assim suas ideias, pregar para um lugar, não tinha página de Facebook para você postar e todo mundo ir lá debater, você postava na porta da igreja ou do castelo, de onde fosse. Ele botou com essa intenção de fazer a sua defesa. Era a véspera do dia em que as novas relíquias que Frederico da Saxônia tinha colecionado seriam mostradas ao público na igreja do castelo, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. Por isso que ele sabia, amanhã vai estar cheio de gente aqui, é hoje que eu ponho esse negócio. 1518, vai avançando, e a confusão vai crescendo. Ele faz a sua defesa lá em Augsburg contra a acusação de heresia. 2 anos depois, 1520, o Papa lança uma bula papal chamada Exsurge Domine, tentando refutar Lutero e ameaçando uma excomunhão. Ameaçando quem seguir esses pensamentos desse monge vai ser excomungado. Alguém leva essa bula papal lá para Wittenberg, onde Lutero mora. Lutero pega a bula papal e lidera uma procissão da cidade toda para a Praça Central, onde tranquilamente ele queima o pronunciamento papal em praça pública. Você imagina que dali em diante a coisa começou a ficar mais instável. 1521, ano seguinte, acontece aquela famosa ocasião da Dieta de Worms. E, se você não conhece, procure ler muito sobre isso. É quando Lutero é convocado para oficialmente lidar com o assunto, debater com os papistas. Na cabeça dele, ele vai debater com os papistas a teologia que ele está trazendo, mas não tinha debate nenhum. Era um ultimato. Ele chega e tem uma pilha dos seus escritos na mesa e, basicamente, ele lhe feita oferta. Você rejeita o que você escreveu? E aquela carinha de ameaça, né? Você rejeita? Quem não rejeitar? Ele pede um dia para pensar a respeito, depois ele volta e traz uma das suas citações mais famosas. Ele diz: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura de que já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, a minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a consciência. Aqui permaneço. Deus me ajude. Amém. E pronto. Está deflagrada, de certa forma, a separação. Ele sai de lá e sua vida está em risco. O pessoal que o protegia, os amigos, sequestram ele e levam-o para Marburg para ficar protegido por lá num castelo enquanto a coisa esfria. E lá, enquanto não está fazendo nada, ele traduz o Novo Testamento para o alemão. Em 1521 vem a excomunhão oficial. Lutero e quem o segue não é mais membro da Igreja Romana. 4 anos depois, ele se casa com Catarina von Bora, uma ex-freira, que ele mesmo tinha ajudado a escapar de um convento. Quando eles se casam, ele tinha 41 e ela 26. Em 1529, tem um outro evento importante, que é o chamado Colóquio de Marburg, onde há um encontro entre Lutero e Zwinglio. Zwinglio, lembra, um dos reformadores da Suíça, e essa conversa era para ver se haveria entendimento entre o ramo alemão e o ramo suíço da Reforma.
E, infelizmente, eles não conseguem chegar a um acordo, embora eles concordem com quase tudo. No que diz respeito à ceia do Senhor, há discordância e eles se separam, e assim, por causa disso, há a Igreja Luterana e a Igreja Reformada como braços distintos. 1530 é feita a Confissão de Augsburg, 1546 ele morre. Sua ressurreição ainda não tem data definida, mas a gente chega lá. Nisso tudo, queridos, há tanta coisa que a gente podia falar. A gente podia falar do papel do governante civil, de outros nomes como Philippe Melanchthon, controvérsias, brigas internas. É muita coisa, vai além dos meus poderes, mas procure por aí, você vai encontrar facilmente. Começa por esse livrinho, talvez, que eu sugeri. Hoje eu vou focar em 5 elementos. O primeiro deles é, o pensamento de Lutero vai amadurecendo. E isso é algo que às vezes a gente não lembra. Às vezes eu vejo por aí pessoas falando coisas como, a gente precisa voltar para as 95 teses. E eu penso assim, não precisamos. As 95 teses, queridas, é claro, são muito celebradas pelo seu momento histórico, mas elas são apenas o começo. Quando Lutero escreve as 95 teses, ele ainda é, em grande parte, um romanista, um papista. Ele está apenas desconfiado de uma coisinha ou outra. Há um grande desenvolvimento no pensamento inicial de Lutero, ali na época de 1517, e o Lutero maduro e seus escritos que vêm depois. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês. Eu espero que você detecte o problema, assim que eu vou ler. Tese 25. O mesmo poder que o Papa tem sobre o purgatório de modo geral, qualquer bispo e cura tem em sua diocese e paróquia em particular. Hã? Como é que é, Lutero? Ele está falando de poder do Papa sobre o purgatório? O ponto dele nessa tese é dizer o seguinte, não é só o Papa não, tá, que tem poder para tirar a gente do purgatório. Qualquer padre tem. Ué, coisa estranha. 29, ele diz assim, e quem é que sabe se as almas no purgatório querem mesmo ser resgatadas? Dizem que esse não foi o caso de São Severino e nem de São Pascoal. 49, deve-se ensinar aos cristãos que as indulgências do Papa são úteis, se não depositarmos a confiança nelas, porém prejudiciais se perdermos o temor de Deus por causa dela. 82. Por que o Papa não evacua o purgatório por causa do seu santíssimo amor e da necessidade das almas, o que seria mais justo de todas as causas? Se ele redime um número infinito de causas por causa do dinheiro para construir a basílica. Então veja, nesse momento da história, aqui em 1517, Lutero ainda acredita em purgatório, ele acha que as indulgências têm valor, o que ele fica bravo é de estar vendendo indulgências. Na cabeça dele, se o Papa pode tirar todo mundo do purgatório, para que cobrar? Por que ele não faz isso simplesmente? Perceba, nesse momento, ele ainda é um católico. Ele está desconfiado de alguns erros, ele está buscando conversar, ele está chamando os outros teólogos para debater esse assunto, ele ainda não está pensando numa reforma. De certa forma, nunca foi o objetivo de Lutero quebrar a igreja e fazer um novo braço. Isso foi algo que a própria igreja fez quando excomungou Lutero. Levou um tempo, por exemplo, para ele ir largando os sacramentos. Você sabe que a Bíblia ensina apenas 2 sacramentos, certo? Quais são os 2 sacramentos? O batismo e a Santa Ceia. Os sacramentos são santas ordenanças que Jesus mandou, santas cerimônias que Jesus mandou que a gente fizesse para lembrar de aspectos específicos da sua obra. O batismo tem seu simbolismo, a ceia tem seu simbolismo. Roma insistia em quantos sacramentos? Alguém sabe? 7. Só que quando Lutero escreve, por exemplo, O Cativeiro Babilônico da Igreja, um livro muito importante, ele ainda inclui penitência entre os sacramentos. Ele vai aos poucos moldando o seu pensamento. E sabe, gente, às vezes a gente esquece que as pessoas como nós vão amadurecendo o seu pensamento e vão mudando. O pensamento maduro de Lutero pode ser visto mais para o final da sua vida. Os primeiros escritos não representam sempre a sua posição. E vale notar que o pensamento de Lutero vai afinando à medida que ele percebe as necessidades pastorais do seu povo. Às vezes a gente acha que o que motivou a reforma foi, em primeiro lugar, questões de teologia. Não. O que motivou foram as preocupações pastorais de Lutero, a partir de uma falsa teologia. O que acontecia? Ele, como na sua função na igreja, ele cuidava da alma das pessoas. Ele acreditava que existe o purgatório na visão romana errada, é um lugar que você passa um tempinho lá para se purificar antes de ir para o céu. E a ideia da indulgência era o seguinte, o Papa arrumou um jeito de levantar uma grana para construir a Basílica de São Pedro, talvez alguns de vocês já tenham visitado a Basílica, lá em Roma, e o Papa precisava de uma grana para construir aquilo e começou a vender indulgências. E a promessa era a seguinte, eu te dou esse pedacinho de papel aqui e vovó sai do purgatório, que ela está lá sofrendo, tadinha de vovó, vai ficar 5.000 anos lá. Vamos mandar ela logo para o céu? É, R$100, daí. Tá.
Vovó, você fica todo feliz achando que vovó foi para o céu porque você comprou aquele pedaço de papel, e assim ia. E Lutero viu que as pessoas, ao invés de confiar em Deus, estavam confiando em pedaços de papel. Que as pessoas estavam sendo enganadas. Que as pessoas estavam desanimando com a Bíblia e animando com essas coisas. Lá na região de Lutero era proibido vender indulgências, mas bastava atravessar um rio e você já estava em outro condado. Então ele vê suas ovelhas atravessando o rio para ir comprar pedaço de papel, e ele começa a ficar nervoso com isso tudo. E ele percebe, como ele já está percebendo na sua própria vida, que o evangelho pode trazer um tipo de liberdade que Roma não traz. Roma escraviza. Pastor Tiago Cavaco diz assim: para Roma, a salvação é mais uma coisa que continuamos a fazer pelas boas obras, depois dela ter sido feita em nós pelo batismo. Por isso, os católicos romanos são silentes e cautelosos ao falar sobre salvação. Como a salvação requer tantas coisas deles, é mais prudente não ter grandes certezas acerca dela. Ainda mais tendo em conta o tanto de pecados que a gente anda praticando. Mas Lutero não. Lutero olha e fala: não. Se o que a Bíblia está falando em Romanos 1, 16, 17 e outras passagens é verdade, então o meu povo pode sim viver com a alegria de ser salvo já, sem precisar de um pedaço de papel papal. E assim ele começa a fazer toda a confusão dele. Essa era a primeira coisinha a trazer para vocês. A segunda coisa é a visão de Lutero sobre o poder da palavra escrita e falada. Algo que é essencial para a gente entender a reforma protestante é uma mudança de ênfase. A ênfase na igreja papista é no mistério, é no misticismo. Por exemplo, qual que é o centro da missa? Qual que é a coisa mais importante que acontece na missa ainda hoje? É a Eucaristia, o mistério da Eucaristia. A ideia de que o pão está se tornando carne, o vinho está se tornando sangue, algo está acontecendo que a gente não sabe nem explicar. Só que Lutero vem e fala: peraí, a gente tem um tesouro que está escondido embaixo de entulho. Achei o tesouro. Vamos mostrar o tesouro para o povo. Lutero tem uma forte ênfase na palavra, e por isso que nós, protestantes, gostamos de ser gente da palavra. E essas são as grandes divergências de Lutero que levam a todas as outras divergências. A primeira delas é o seu entendimento da centralidade e primazia desse livro. Esse livro está acima de qualquer outra coisa. Ele está acima das tradições da igreja, ele está acima das ideias do Papa, ele está acima das minhas ideias. Lutero entendia. Esse livro tem a primazia. O seu entendimento da justificação pela fé somente vem da Bíblia. É o sola escritura, é o entendimento de que só a Bíblia é a palavra final, que leva para o entendimento das outras coisas, do sola vide, e assim por diante. E quando Lutero entende isso, e acontece na providência do Senhor, de ser bem quando a imprensa, a tecnologia da imprensa está se desenvolvendo, e Lutero começa a escrever e não para mais. Entre 1518 e 1519, ou seja, nos 2 anos que vem logo após as 95 teses, ele escreve 45 livros. A imprensa lá naquela região da Alemanha funcionando a pleno vapor. Houve um tempo na história que Lutero era o autor mais publicado de todos os tempos. Na Alemanha, seus livros eram publicados, impressos adoidado e distribuídos para todo lado. Ele escrevia muito e seus livros eram distribuídos que nem se fosse biscoito grátis. E a sua ênfase era sempre na palavra escrita e na palavra pregada. Porque Lutero entendia que o que transforma as pessoas, o que o Espírito Santo usa para transformar as pessoas é a palavra. Não é o mistério do sacramento, não é o mistério da missa, é a palavra. A palavra nos molda naquilo que Deus quer que a gente seja. Uma das frases mais amadas de Lutero é talvez o que resuma o seu pensamento. Ele diz o seguinte: o amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que é agradável a Ele. O amor de Deus não encontra, mas Ele cria aquilo que é agradável a Ele. Veja, os nossos amores não são assim. Se você ama um filme, você ama uma comida, você ama uma pessoa, é porque um dia você olhou para aquilo e os seus olhos encontraram algo agradável a você e aquilo produziu amor. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus olha para a gente e Ele não vê nada amável em nós. Mas o seu amor faz o quê? Ele cria em nós aquilo que Ele mesmo ama. O seu amor cria o que é amável, agradável para Ele. Como que Ele faz isso? Pela palavra. É por meio da palavra ouvida, lida, entendida, mastigada, devorada, que você aprende e você é transformado. E nisso, uma primeira ênfase que eu quero trazer para vocês, que talvez seja um pouco estranha aos nossos tempos. Qual é a principal ocasião em que a palavra de Deus nos transforma?
Devoções públicas ou devoções privadas? Qual é o principal instrumento de santificação? Talvez no nosso tempo, no nosso mundo evangélico atual, a gente tenha a ideia de que a principal ocasião para o crescimento do cristão se dá na nossa devocional privativa. Nossa hora silenciosa, nosso momento de oração, seja o que for que você chame. Obviamente, Lutero não era contra isso. Mas lembre-se que por 1500 anos ninguém tinha Bíblia em casa. Você tem umas 10 traduções diferentes, capa diferente, tamanho diferente. Ninguém tinha Bíblia em casa. Só tinha uma na igreja da cidade. As devoções eram principalmente forjadas aonde? Quando o povo de Deus se encontrava para adorar. Esse é o principal meio do aprendizado do povo de Deus, sempre foi. É uma novidade essa ideia de você ter sua própria Bíblia em casa. Por quase toda a história cristã, a hora que a gente cresce é essa, quando a gente está juntos, o povo de Deus reunido, ouvindo o arauto do Senhor, ler a palavra do Senhor em nome do Senhor. O culto público é o grande momento da devoção. E é por isso que Lutero vem e mexe na missa daquele jeito todo. E pensa nisso, quando você está lendo em casa a Bíblia, eu espero que você leia bastante em casa a Bíblia, mas você não é tão desafiado porque você já lê com os seus olhos, com os seus pressupostos. Mas quando você vem aqui junto com o povo de Deus e o ministro da palavra de Deus traz a palavra de Deus, você pode ser confrontado de um jeito diferente. Porque ele vai perceber coisas que você, na sua própria automalandragem, deixou para lá. Mas quando você vem, você é confrontado. E é triste ver como, infelizmente, muitas igrejas que se querem dizer herdeiras da reforma protestante negligenciam o púlpito. Não basta. Talvez algumas igrejas pensem assim, o povo tem Bíblia em casa. Quem quiser ler lá, no culto a gente faz outras coisas. Não, gente. Igreja protestante precisa ser focada na palavra de Deus. A gente lê a palavra, a gente prega a palavra, a gente canta músicas baseadas no quê? Na palavra. E é por isso, queridos, que nós precisamos investir em que os nossos pastores, pregadores tenham o tempo adequado para preparar-se para pregar a palavra. As horas de estudo, as horas de oração, as horas dedicadas a isso. Lembro de um amigo pastor que não gostava dessa ideia de passar um tempo no gabinete, preparando um estudo, orando, preparando-se. Ele falava, não, eu sinto que eu não estou sendo útil, eu quero estar com as pessoas, eu quero estar fazendo ministério. Mas perceba que uma ênfase protestante é cada hora que o seu pastor gasta em oração e preparo para pregar é ministério. Ele está fazendo algo que diz respeito à sua alma. Esse amigo pregava cada porcaria de sermão, e era sempre com essa ideia de que a palavra não servia sozinha, a gente precisava de outras coisas. Lutero não. Lutero tinha uma elevada visão da palavra, a tal ponto que quando o pessoal perguntava para ele, e sempre tem aquela turma que ia chegar assim, poxa, Lutero, você foi lá, hein, cara, você arrasou, hein, Lutero? Mudou tudo. Ele sempre falava, não fui eu não, gente. Foi a palavra. Uma das suas frases mais famosas diz respeito a isso, alemão, tá? Não vai ficar muito chocado, mas olha o que ele falou. Sempre que perguntavam para ele sobre o que tinha mudado a história, ele falou, eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi sobre a palavra de Deus. Fora isso, não fiz nada. Enquanto eu dormia ou bebia cerveja de Wittenberg com meus amigos Felipe e Amsdorff, a palavra enfraqueceu o papado de uma maneira que nenhum príncipe ou imperador jamais conseguira fazer. Eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Essa ênfase na palavra de Deus é central no pensamento protestante, queridos. E é por isso que eles insistem na importância de que, se a palavra é tudo, a gente precisa que as pessoas tenham acesso à palavra. Por isso que, quando ele está lá no castelo, sequestrado, o que ele faz? Ele traduz o Novo Testamento para a palavra comum das pessoas. Para o alemão, o que adianta ter uma Bíblia em latim, se ninguém lê latim, só os padres? A gente precisa que todo mundo leia. E é interessante que, além disso, a Alemanha rapidamente começa a se tornar a região mais escolarizada do planeta naquela época. Porque Lutero e os outros começam a insistir com os príncipes, com os reis, que as pessoas precisam ser capazes de ler a palavra. E para isso a gente precisa da Bíblia em alemão e a gente precisa do quê? Alfabetização. A gente precisa que as pessoas saibam ler. Pastor Tiago, mais uma vez, diz, a reforma escolarizou a Alemanha, como nenhum país havia sido até então escolarizado. O valor teológico da palavra no centro significava a realidade política de uma nação escolarizada.
A gente precisa que as pessoas leiam, porque a gente precisa que as pessoas tenham acesso à palavra. Mais tarde surgem vários problemas, ele começa a se voltar para a necessidade de uma estrutura eclesiástica forte que proteja a palavra. E o ministério de Lutero é muito focado na palavra. Por exemplo, ele é famoso pela sua capacidade de pregação. Lutero pregou na sua vida cerca de 7.000 sermões, mais ou menos 200 por ano. Você imagina que o pessoal queria muito que ele pregasse, né? Vem pregar aqui na minha igreja, vem pregar aqui na minha igreja. 35 anos pregando 200 sermões por ano. 35 anos. Cerca de 2.300 deles sobreviveram. Nós temos as anotações, transcrições feitas por gente que estava ouvindo, e os relatos são de que tratava-se de um homem de enorme eloquência, um fino humor e uma ótima retórica. Se você já leu Lutero, você já viu que ele é muito divertido de ler. Mas é interessante notar nos seus sermões que ele não busca ser rebuscado. Ele não busca ser difícil. Ele não busca impressionar os doutores presentes nas suas pregações. Ele quer que o Rams, ele quer que a Magdalene, ele quer que as crianças, ele quer que todo mundo saia dali alimentado. Um dos grandes pregadores da história. E seu sermão é focado em fazer a palavra compreensível para todo mundo. O protestantismo é acerca de descomplicar. A gente poderia dizer assim. Outra marca de Lutero é justamente a ideia da catequese. Às vezes a gente fala em catecismo e talvez para alguns de vocês isso soe como algo romano, mas entenda, não tem nada de romano nisso. Isso é algo profundamente protestante. Uma marca do protestantismo é que é muito importante que todo mundo conheça ao menos o básico da Bíblia, para que a gente não seja enganado de novo, como fomos por tanto tempo. Se todo mundo conhecer, vai ser muito mais difícil de enganarem a gente de novo. E, rapidamente, Lutero e todos os ramos do protestantismo, o ramo inglês, o ramo escocês, o ramo suíço, todos eles produziram seus catecismos para treinar as crianças, para treinar os adultos, para treinar as pessoas. Não precisa ter medo de catecismo. É uma ferramenta útil para a gente treinar as pessoas. Uma dicotomia muito comum que existe no pensamento evangélico de uma separação de teoria ou de teologia e prática simplesmente não faz nenhum sentido para Lutero. É precisamente a boa teologia, permeando você até os ossos, que vai fazer você viver uma vida cristã boa. Crianças que não conhecem a teologia caem em heresias, caem em erro. Lutero desafia a gente aqui hoje. Como o Dr. Carl Trueman, nesse excelente livro aqui, Lutero e a Vida Cristã, um dos meus livros favoritos sobre o assunto, ele insiste. A igreja evangélica gosta de viver atrás de novas técnicas, não é? Quais são os programas que vão atrair as pessoas? Quais são os programas que vão manter os jovens? O que a gente vai fazer para não deixar a proverbial peteca cair? Mas Lutero nos lembra muito bem, o que muda o mundo é a simples palavra de Deus, recebida pelos meios ordinários de graça. O que o pastor é chamado a fazer? Fielmente seguir no seu chamado, focar na pregação, gastar o tempo necessário para isso, administrar os sacramentos, confiando que a palavra de Deus age com a ação do Espírito. Infelizmente, muitos pastores protestantes por aí são massacrados pela máquina gerencial da igreja, aquele ciclo sem fim de atividades da igreja local, e não têm o tempo necessário para encharcar o coração de palavra de Deus, para que quando ele suba no púlpito, ele derrame para vocês palavra de Deus. Horas e horas de oração e preparo envolvidas. Povo de Deus, nada é mais importante para vossas almas. Nada. Ajude, incentive. Esse era o nosso segundo ponto. Terceira coisa que eu quero trazer para vocês é uma consequência dessa centralidade da palavra para a nossa visão de culto, e em particular, de música. A visão de Lutero sobre a ênfase na palavra vai fazer com que a reforma seja, em grande parte, uma reforma litúrgica. Pensa numa missa romana daquela época. Ela acontecia em que língua? Latim. Isso mudou hoje, mas o resto não mudou, em grande parte. O centro é o altar, o centro é a Eucaristia. A música era, em geral, uma apresentação, e o povo meramente presencia todas essas coisas. Fica lá, senta, levanta, repete, senta, levanta, repete, vai lá na frente, pega um biscoitinho e come. Sem entendimento, sem de fato perceber o que se passava. Mas Lutero entendia que o povo precisava era de palavra. Então, o que muda? O púlpito passa a ser o centro, não tem altar. A pregação passa a ser feita na língua do povo, um absurdo a ideia de se pregar numa língua que ninguém entende. É uma marca da igreja protestante.
E você troca a missa por um culto focado na palavra de Deus, ao invés daquela Eucaristia, que ainda é blasfema por ser uma repetição perene do sacrifício de Cristo. A palavra de Deus deve ser levada para a igreja. O culto, queridos, ele pede o envolvimento do seu cérebro, não somente das suas emoções. Muito da missa romana, ela tinha um forte apelo estético. Quando a gente fala em apelo estético, a ideia é a seguinte, que você vai lá para achar bonito. Veja, claro que a palavra de Deus e o culto tem um aspecto de beleza, mas você não vem ao culto primariamente para achar bonito, você vem ao culto para glorificar a Deus e ser alimentado pela sua palavra. Nesse sentido, muito infelizmente, das igrejas evangélicas têm voltado para Roma, para pensar que o culto é acerca de fazer algo lindo, místico, misterioso, ao invés de ser algo transparente, claro, para todo mundo entender. Essa ideia de que o culto é bom quando você passa por fortes emoções é uma ideia romana, não é uma ideia protestante. No culto protestante, Lutero insiste, o culto é bom quando a palavra de Deus é pregada com fidelidade e transforma as nossas vidas no próprio ato de ser recebida. E isso leva a uma mudança de paradigma na própria música do culto. Lembra, a liturgia romana, mistério, beleza, latim, inacessível. Você vai lá e fica olhando o que está acontecendo aqui. Liturgia protestante, conteúdo e participação, língua do povo, simples, acessível. Tiago Cavaco, que também é músico, diz o seguinte, a música protestante diz menos respeito a uma estrutura impressionante e especialmente elaborada e está mais relacionada à mensagem, que é colocar em prática tudo o que se compreendeu no texto bíblico. No protestantismo, não é assim tão importante que a música seja de alta fruição. A música é para cantar, não tanto para contemplar. Em poucos lugares, queridos, a gente vê a radical mudança do sacerdócio universal dos santos, como no culto. Se você fosse a uma missa, você se sentiria um crente de segunda classe. Você ficaria olhando os especialistas. Quando você vai ao culto protestante, todos nós somos chamados para cantar. Todo mundo pode cantar. Deus te chama a cantar. Os historiadores insistem que essa seria a primeira diferença notável entre entrar numa igreja que está tendo uma missa e entrar numa igreja que está tendo um culto protestante. Na missa você veria pessoas paradas olhando coisas acontecerem. No culto você olharia pessoas engajadas, envolvidas, cantando com força, com alegria em alemão. E a música muda isso. De novo, o Tiago Cavaco diz, a música medieval era um reflexo de uma época que gostava de apreciar pela via da sofisticação e do mistério. Mas isso muda com a Reforma. Não é porque Lutero não gostasse de música. Lutero foi um homem de grande habilidade musical, um escritor de hinos, treinamento na infância de treinamento formal musical na infância, entendia muito bem o valor da música na vida cristã. Ele sabia que a música que a gente canta, ela é capaz de mover os nossos afetos, mudar o nosso ânimo, a nossa própria disposição. E, além disso, ele insistia que a música é dos elementos mais poderosos para a instrução. Você sabe música chiclete, né? Aquelas que grudam na cabeça e a gente não... Quando você vê, você fala, por que eu estou cantando essa música do Roupa Nova hoje? Eu não estava nem ouvindo Roupa Nova, será que alguém assobiou aqui? Gruda na cabeça. Lutero sabia que se a gente ensinar boas músicas com boa teologia para as pessoas, vai grudar na cabeça. E isso é importante. Uma das ideias dos hinos protestantes é o seguinte, estamos ensinando pessoas músicas para serem cantadas no leito de morte. Músicas que vão nos acompanhar por toda a nossa jornada, até o leito de morte. E por isso que a reforma, diferente do sistema romano, traz uma ênfase para o cântico congregacional, a ideia de todos nós cantando. Se você fosse à missa, geralmente você não iria cantar. Você iria olhar pessoas cantando. Você teria os corais gregorianos, em que a música segue um caminho um tanto indefinido, e tem beleza, ninguém nega isso. E isso muda. Não, vamos fazer músicas que todo mundo consegue cantar, que se repitam para que todo mundo entre nisso. E aí vem a ideia, que é um pouco distorcida, de que Lutero usou músicas de bar. Você já deve ter ouvido isso. Tem um mito por aí de que ele pegou as melodias dos cabarés da cidade e meramente trocou a letra por uma letra bíblica. Como se ele fosse ali, pegasse Rick Renner ou Anitta ou qualquer coisa assim, e falasse assim, vamos botar aqui uma música sobre a Trindade na música da Anitta. Não, não é isso que ele fez. O que ele fez, e vem a confusão daí, ele pegou o tipo de métrica fácil
padrões de repetição simples, como eram usadas nas músicas de bar, e falou: a gente precisa usar esse tipo de métrica nos nossos cultos, para que a gente possa fazer o povo aprender. A ideia é que a música seja isorrítmica, um ritmo que segue padrões, que se repetem. É muito comum nos hinos deles um padrão A, B. As duas primeiras frases são com a mesma melodia e a terceira muda. Castelo Forte, que a gente cantou hoje no culto, foi assim. Se eu fosse desses pastores ousados que cantam, eu faria aqui para vocês verem, mas eu não sou. Então depois vocês pegam aí e tentam ver o que eu estou te dizendo. Mas a ideia é a seguinte: estrofes similares no alcance de todos. Você ouve Castelo Forte a primeira estrofe, na segunda você já entra. Peguei. Tiago Cavaco, mais uma vez, pastor e músico, ele diz: em geral, na música protestante de Lutero, para cada nota da música há uma sílaba da letra, rompendo assim com os arabescos da velha música religiosa medieval. Normalmente, a melodia tem um progresso linear que permite que a congregação se junte com confiança já na segunda estrofe. A letra é encharcada de teologia, servindo os hinos de catequese móvel. Olha que ideia legal! Uma catequese móvel. Quando você vai para casa cantando perante o trono do alto céu, eu tenho um forte defensor, um sacerdote que amor. Aí você vai lembrando, você vai, cara, que maravilha. É a palavra de Deus encharcando o meu coração. O culto protestante descomplica. A missa medieval era um muro lindo, esteticamente impressionante, mas estéril. Você ficaria impressionado com as roupas do padre, com as fumaças, com os sinos, com as palavras em latim que são bonitas, mas você não entenderia nada. Para Lutero, seria muito estranha a ideia de você só ter música que os especialistas podem cantar. Não, a gente quer músicas que todo mundo cante. Quarta coisa que eu quero trazer para vocês hoje é a visão de Lutero sobre espiritualidade nas coisas simples da vida. Veja, o que é espiritualidade? Essa palavra volta, de vez em quando à moda. Temos que querer espiritualidade, verdadeira espiritualidade. Qual que é a visão romana de espiritualidade? Você sabe muito bem. Ainda que um tanto estereotipada às vezes, é aquilo. Separar-se, rejeição, por exemplo, um voto de celibato. Não, nunca desfrutarei dos prazeres desse jeito, porque quero ser santo. Votos de pobreza, votos de não comer certas coisas, jejuns brutais, flagelos. A ideia romana é muito forte de que espiritualidade significa privação das coisas simples e boas desse mundo. Estranhamente, alguns evangélicos têm ido atrás dessas ideias de espiritualidade também, os pais do deserto ou coisas assim. Mas isso é estranho ao movimento protestante. O movimento protestante é um que busca encontrar a espiritualidade nas coisas ordinárias, cotidianas, simples da vida. Roma tinha desprezo pela vida comum. Tiago Cavaco diz: no protestantismo, o ordinário é extraordinário. E a vida religiosa não se vê na vida que acontece além da vida comum. Você sabe que uma das marcas da Igreja Romana é a diferenciação entre o clero e os leigos. E a ideia é, o clero é a turma santa. Num sistema romano, se um jovem falasse para alguém assim: eu desejo servir a Deus com a minha vida, a resposta seria: então vá ser padre. No protestantismo, quando a gente diz, alguém fala para você: eu quero servir a Deus com a minha vida. Ok. Seja qual for a vocação que você escolher, faça para a glória de Deus. Seja pastor ou seja o que for. Essa é a ideia que está junto ao sacerdócio universal dos crentes, uma marca da reforma. A ideia de que nós não precisamos mais de intermediários entre nós e Deus, nós temos acesso a Deus por Cristo, mas além disso, todos nós somos sacerdotes. Se alguém é sacerdote, todos nós somos. Isso não implica, por favor, em que não haja mais distinção entre pastores e ovelhas, entre líderes e liderados, não é isso. Mas tira a ideia de que só é espiritual aquele que vive a vida religiosa em tempo integral, no mosteiro ou no convento. Lutero liberta o povo disso, dizendo: você quer ser sapateiro, ser mercador, ou seja o que for, desde que, claro, biblicamente aceitável. Lutero não aprovaria um traficante de drogas cristão, certamente. Ele está falando, se é biblicamente aceitável, é espiritual. É espiritual, é profundamente espiritual. Genevieve, um autor falando sobre Lutero, diz que na visão de Lutero, cada vocação funciona como se fosse uma máscara divina. Nós vemos, por exemplo, nossos pais que nos deram vida. Nós vemos o fazendeiro que nos dá o grão do qual vem o nosso pão. Nós vemos os policiais que protegem a gente do crime. Nós vemos o pastor que prega o evangelho e alimenta nossas almas. Mas de trás de cada um desses
está o Senhor, nos dando pão, nos protegendo, nos dando instrução bíblica. Todas as vocações são, por assim dizer, sagradas, numa visão protestante. Você faz para a glória de Deus. Isso te liberta, querido. Isso significa que você pode honrar tanto a Deus, lá no seu trabalho, no tribunal, no banco, ou seja, onde for, quando o missionário que está aí em nosso nome, nas tribos por aí. Isso é sério, isso é libertador. E mais, Lutero insiste que a simples vocação de ter filhos e cuidar deles em nome de Cristo é algo tremendamente espiritual e honroso. Lutero diz: todos os pais e mães que cuidam das suas casas sabiamente e que criam seus filhos para o serviço de Deus estão envolvidos na mais pura santidade, numa obra santa, numa ordenação santa. E Lutero retorna a ênfase do centro da vida cristã para o lar. Na Idade Média, no medievalismo romano, o centro da santidade era onde? O mosteiro, ou o convento, ou fosse o que fosse. Mas Lutero fala, não. O centro da vida espiritual se dá primeiramente no lar e, a partir disso, na igreja. E Lutero insiste que a ordenação e o casamento não são mais sacramentos. O casamento é uma bênção de Deus para todos. A liberdade dos padres se casarem, das freiras se casarem, é um dos grandes movimentos de libertação da Reforma. Lutero tem uma elevada visão das mulheres. Certa vez ele escreveu: imagine o que seria viver sem o sexo feminino. A cidade, a casa, a vida econômica, o governo, tudo desapareceria. Nós, homens, não conseguimos ficar sem as mulheres. Mesmo que fosse possível a gente engravidar e ter filho, sem elas, a vida não valeria a pena. E Lutero mostrou isso se casando. Havia uma grande expectativa quando ele começou a falar da liberdade do casamento. Será que ele está falando que Deus não vai se incomodar dele se casar, mas será que ele vai fazer mesmo? Será que ele vai ter coragem? E sim. Ele se casa com Catarina von Bora, uma ex-freira. E o casamento foi um deleite para os dois. Quando ele se casou, ele escreveu dizendo o seguinte: eu casei para agradar meu pai, provocar o Papa, envergonhar o diabo, fazer os anjos sorrirem e os demônios chorarem. Ele não estava procurando o casamento, mas surgiu a oportunidade e foi tremendamente feliz. Lutero e Kate tiveram 6 filhos: Hans, Elizabeth, Madalena, Martin, como pai, Paulo e Margarete. E ele sempre escreveu sobre como a vida comum do lar, os seus deleites, as suas tarefas domésticas pequenas, os seus simples prazeres e obrigações são gloriosos. São projetados por Deus para moldar a gente. É algo profundamente espiritual. Um dia perfeito, na visão de Lutero, era o seguinte: a simples visão da fé de Lutero era suficiente para confiar que, após um dia honesto de trabalho, um pai cristão poderia ir para casa, comer suas salsichas, tomar sua cerveja, tocar a sua flauta, brincar com suas crianças e namorar a sua esposa. Tudo para a glória de Deus. Esse é o dia perfeito na visão de Lutero. Não mais apenas as grandes catedrais, as grandes demonstrações, mas o cotidiano. Vocação cristã se mostra nas coisas pequenas. Joel Bick, um grande estudioso, também mostra essa ideia de que Lutero, com isso, estava transferindo a espiritualidade do monastério para o lar. Muitas vezes a gente cai nesse erro, achando que a vida cristã acontece só aqui na igreja. E muitos são os cristãos que negligenciam a vida da família em prol do cuidado da vida da igreja. Acontece com líderes, acontece com não líderes. Não perde uma reunião de estudo bíblico, mas nunca faz um culto em casa. Isso é um perigo. Lutero amava tremendamente sua Kate. Certa vez ele disse de Catarina: eu não trocaria minha Kate por toda a França, nem por Veneza, pois Deus deu ela para mim e eu para ela. A relação dos dois era muito legal. Tem um livro que vai sair em português esse ano que se chama Conversas da Mesa. Eles sempre estavam com gente, com seminaristas, outros pastores, amigos, recebendo gente em casa. E tinha uma turma que começou, e na mesa, como você sabe, surgem as melhores conversas, as melhores discussões, às vezes teológicas, às vezes sobre o cotidiano, e uma turma começou a anotar as coisas que eles diziam. E publicaram isso, vai sair esse ano em português. E as conversas da mesa mostram que Lutero e Kate ficavam provocando um ao outro o tempo todo. Aquela provocação do bem, não aquela coisa ruim. Chega um dia, um exemplo para vocês. Lutero está lá conversando com seus amigos, Kate está por perto, e ele fala assim, de um jeito que ela escuta: sabe, eu acho que vai chegar um dia em que o homem vai poder ter mais de uma esposa. E ela fala de lá: nessa nem o diabo acredita.
E ele fala, a razão, querida Kate, é que a mulher pode ter apenas um filho por ano, mas o homem pode gerar vários. E ela diz, mas Paulo diz que cada homem deve ter sua própria mulher. E ele responde, sim, mas sua própria mulher não quer dizer sua única mulher. Não foi isso que Paulo disse. E o papo segue até que ela fala assim, sabe de uma coisa, Martin? Se chegar o dia em que eu tiver que aturar outra esposa, eu volto para o convento e te deixo cuidando das crianças. E assim acaba a confusão. E veja, queridos, a ideia também em Lutero é muito forte de que as crianças são bênção do Senhor. Lutero escreveu muito sobre criação de filhos e tem muita coisa boa para ver. E, de novo, é um chamado profundamente espiritual. Casar e ter filhos e viver a vida comum do lar diante do Senhor em fidelidade à Bíblia são atos de coragem evangélica. Um camelinho hoje aqui, desculpa. 2 das suas filhas, Elizabeth e Madalena, morreram na infância. E eu vou ler para vocês a descrição dos últimos minutos de Madalena. Uma conversa que mostra que a teologia de Lutero se mostra na vida real. Madalena tinha 13 anos. Aqui o relato. Quando a enfermidade de sua filha se tornou grave, Lutero começou a dizer, eu a amo tanto, mas se é teu desejo, Senhor, levá-la, eu me alegrarei em saber que ela está contigo. Após isso, ele foi para sua filha, que estava deitada enferma na cama, e disse, querida Madalena, minha filhinha, eu sei que você gostaria de ficar aqui comigo, seu pai, mas você também está alegre em estar indo para o seu Pai Celestial? E a garota enferma responde, sim, papai, como o Senhor quiser. E então Lutero perdeu o controle e disse, minha querida, e saiu dali. E ele falou assim, o espírito está querendo, mas a carne é tão fraca. Eu amo ela tanto, e se a carne dela já é tão forte, como será o seu espírito? E aí ele vai falando sobre o seu amor por sua filha e o desejo de encontrá-la, sua pequena filha profundamente transformada. Depois, com Madalena ali num caixãozinho, Lutero disse, é estranho saber que ela está em paz, que ela está bem, melhor do que eu, mas ao mesmo tempo sentir tanto luto. E enquanto a enterravam, Lutero disse, a ressurreição da carne, a esperança da ressurreição, cuidando do seu coração. Família, teologia para a hora da morte. Reforma é acerca disso. A palavra nos preparando para viver a vida, para ensinar a próxima geração sobre a vida e para suportar com sanidade quando a morte chegar. Dr. Carl Trueman, no seu livro, diz, por suas palavras e ações, o reformador ajudou a restaurar na sociedade europeia um modelo do que é a vida verdadeira doméstica evangélica. E olha o que ele diz, que interessante. Assim como Lutero traduziu a Bíblia para a língua do povo comum, assim também ele traduziu a espiritualidade cristã para o mundo do leito marital, do berço e da mesa de jantar. Essa era a quarta coisa para falar. A espiritualidade da vida da família, das coisas simples, das vocações. O quinto e último é bem rápido, eu só quero lembrá-los que, por mais que Lutero seja interessante e impressionante, nós não somos luteranos. Nós somos desse outro ramo, o ramo suíço, e a gente tem muito a aprender com Lutero. Sim, foi um precursor que abriu o caminho para a gente. Mas nós, como presbiterianos, somos herdeiros do ramo suíço da Reforma, que depois chega na Escócia, da Escócia para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil. E a gente tem umas diferençazinhas com ele, sim. Isso não é para diminuir Lutero, mas lembra que eu falei no começo a ideia do amadurecimento do pensamento? Em algumas áreas, penso eu, Lutero não chegou a se livrar do romanismo suficientemente. Mas os que vieram depois deles, como Calvino e outros, penso que eles sim se livraram. Então, a nossa visão de culto é um pouco diferente da dele, não no sentido da ênfase na palavra, isso é bem calvinista, mas também a nossa visão da ceia é um pouco diferente da deles. A deles é mais parecida com a de Roma. Dos luteranos, a nossa vê uma presença de Cristo mais espiritual. Penso que a nossa tradição reformada pega Lutero, o melhor que ele faz, e leva adiante. E deixa uma coisa ou outra que não vale a pena. Queridos, concluindo, Lutero é das figuras mais interessantes e importantes da história. Não da Reforma, da história. Mas não se impressionem demasiado com Lutero. Ele não gostaria disso. Ele insistiria com você, olhe para Cristo. Aprenda de Cristo. Tenha comunhão com Cristo. Ame o povo de Cristo.
Lutero morreu em 1546, enquanto em viagem para a mesma cidadezinha, Eisleben, onde ele nascera. Foi lá para pregar e lá ficou doente, lá ficou, longe da sua amada Catarina. Nos dias em que ele estava doente, ele se correspondeu bastante com Kate, trocando cartas de amor com ela. E ela mostrando uma enorme preocupação com sua saúde, e ele a tranquilizando, lembrando que era o próprio Cristo que cuidava dele. Ele respondia intitulando suas cartas com frases como para minha Santa Senhora, cheia de preocupações, brincando até o final. Depois da morte de Lutero, de Martinho, Catarina viveu mais 6 anos. Não. E Catarina morreu bem jovem ainda. Uma pestilência chegou a Wittenberg e, no processo de se mudarem para outra cidade, ela caiu numa vala de água gelada no inverno, adoeceu e jamais se recuperou. Morreu aos 54 anos. Dizem as testemunhas que, pouco antes de morrer, ela soou como seu marido soaria, dizendo: eu vou me agarrar a Cristo, que nem um carrapicho se agarra num vestido. Boa teologia tem a ver com ajudar as pessoas a morrerem bem. Seja na tranquilidade que nós temos da justificação, feita plenamente mediante a fé em Cristo, seja com hinos que vão confortar o nosso coração na hora da morte, seja nas lembranças e da presença da família que Deus nos deu. E assim morre Lutero. No dia da sua morte, dizem, ele ainda conseguiu escrever algumas notas, algumas recomendações. No final de tudo, suas últimas linhas refletiam o seu entendimento sobre quem ele era e o que Deus havia feito por ele. E ele escreve, as últimas coisas que ele escreve, metade em alemão, metade em latim, ele diz: somos mendigos. Essa é a verdade. De fato, somos mendigos, mas o rei decidiu nos levar para morar na casa dele. Hoje, Lutero, seus amigos Philipp, Amsdorf, sua esposa Kate, seus filhos e filhas, estão juntamente com tantos outros santos, junto ao número dos eleitos de todas as tribos, línguas e nações, alegremente aguardando a incandescência final, quando o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e levantarmos das nossas tumbas para o mundo refeito. Obrigado pela atenção. Senhor, nós agradecemos por Lutero e por Kate, por Philipp e Amsdorf, por tantos homens e mulheres, gente como nós, com as mesmas tentações, dificuldades e dramas, mas que o Senhor, aprove ao Senhor usar para mudar o mundo. Nós pedimos, Senhor, que ajude-nos a amar o mesmo Cristo que eles amavam, a amar e viver e morrer pela mesma palavra que eles viveram e morreram. Ajuda-nos, Senhor, a ter de fato uma teologia do cotidiano, uma teologia que aponta para a hora da morte e a certeza da ressurreição. Em nome de Jesus. Amém.